Paz do Senhor, uma boa noite, dizer da alegria de poder estar aqui. Pastora, muito obrigado pela oportunidade, pastora Edésio também, pastora Arlete. É impressionante como a gente chega aqui, a gente sente esse aconchego, esse carinho, né? Esse carinho vem porque a liderança, os pastores queridos são assim. Primeira vez que eu conheci a pastora Arlete, eu já fiquei encantado com o amor que ela transmite. E esse amor é refletido hoje, essas ovelhas maravilhosas que estão aqui, a gente que vem participar do culto, que vem trazer uma palavra, já sente a presença do Espírito Santo com muito amor. Sempre gosto, antes de começar a trazer uma palavra, cantar um louvor, porque é no louvor. É no louvor que o nosso coração dá liberdade para que o Espírito Santo de Deus age. E quando nós vamos receber uma palavra, quando nós vamos ao encontro do Espírito Santo, nós temos que dar liberdade para Ele. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos. Que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade sobre o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus entre nos lugares que até mesmo você não conhece. Que você deseja que Ele tenha essa liberdade, que você deseja que Ele haja sobre você, sobre sua mente, sobre sua alma, sobre seu espírito. Deixa o seu problema lá fora, amanhã começa a semana, mas com a presença do Espírito Santo de Deus nós podemos todas as coisas, amém? Este é o meu desejo, de te honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Cante assim. Te dou o meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Que o querer do Espírito Santo se cumpra na sua vida. Este é o meu desejo, de te honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti, está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Que o querer do Espírito Santo se cumpra na tua vida, meu irmão. Porque a vontade do Senhor é boa e perfeita. A honra, a glória, a força e o poder ao Jesus.
e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Dê um aplauso com todas as suas forças ao Espírito Santo de Deus. Amém. Parece que sai um peso quando a gente canta o louvor, né? Isso é a liberdade que o Espírito Santo de Deus precisa ter em você. Essa é a liberdade que o Espírito Santo precisa para que ele entre no teu coração. O Espírito Santo só está aqui hoje porque você está aqui. E quando nós colocamos o nosso coração diante dele, ele parece que nos dá um sorriso e diz assim: eu vou entrar aí. E o meu desejo hoje é que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, quem tiver uma Bíblia aí, em Mateus 14, 22. Amém? Quem puder me acompanhar. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos embarcaram diante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Essa é uma palavra poderosa, porque ela simboliza muitas vezes o que nós estamos vivendo. Pode sentar, você pode sentar. E essa palavra ela só existe aqui na Bíblia, porque Pedro andou sobre as águas. Jesus era o próprio milagre encarnado. O fato dele fazer o milagre, o fato dele ser o milagre, era um fato comum. Agora um homem como eu, como você, andar sobre as águas, aí sim, este é o milagre. E essa palavra é tão poderosa porque ela simboliza talvez a tua vida hoje. Talvez assim como Pedro, você esteja passando por uma grande tempestade. Talvez assim como Pedro, o seu barco esteja quase afundando. Talvez o vento na sua vida esteja muito forte.
Talvez a chuva já tenha impedido de você olhar Jesus assim como Pedro estava olhando. Talvez o seu problema financeiro seja a sua tempestade, a sua desilusão. Talvez alguém lhe traiu. Isso acabou cegando e tomando a sua vida numa tempestade. Talvez uma doença. Talvez o desemprego. Mas só há milagre. Só há conquista, porque há tempestade. Se não houvesse tempestade aqui, Pedro não andaria sobre as águas. Estaria no mar manso, comum, e não existiria testemunho, não existiria esse trecho da Bíblia aqui para nós lermos. Se você não estiver passando por uma tempestade, lamento, mas você não tem vitória. Se o gigante não vem a seu encontro, você não vai conquistar nada. E é sobre isso que nós queremos falar, que eu quero falar hoje com você. Pedro estava ali, conhecia Jesus. Você conhece a Jesus. Você sabe quem Jesus é. Assim como Pedro testemunhou vários milagres ao andar com Jesus, você também, porque você é milagre. Você é fruto do milagre. Você está aqui porque você é fruto do milagre da vida. O maior milagre de todos. Portanto, você conhece a Jesus assim como Pedro conhecia. Mas em determinado momento, a tempestade veio em sua vida e você precisa andar sobre as águas, mas você não está reconhecendo Jesus que está ali na sua frente. E hoje, o Espírito de Deus vai fazer com que você ande sobre as águas. Amém? Mas eu quero falar sobre 3 situações que talvez se Pedro tivesse deixado que isso entrasse em seu coração, não tivesse essa passagem na Bíblia, talvez você não esteja andando sobre as águas por conta dessas situações. A primeira delas é a preguiça. A primeira situação é a preguiça. A preguiça faz com que você não ande sobre as águas. E em Provérbios, diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá de fome. Isso é o que diz em Provérbios sobre a preguiça. Talvez se Pedro olhasse Jesus e dissesse assim: eu não vou até o encontro dele, não preciso eu caminhar até ali. Ele está ali, ele vem até mim. Por que eu vou me esforçar e caminhar até o encontro dele? Eu vou cruzar os braços. Ele é Jesus, ele está vendo o meu problema, ele que vem até mim. Se Pedro pensasse assim, ele não caminharia. E eu quero dizer algo para você. Deus nunca vai fazer algo por você que cabe a você fazer. Ele nunca vai esticar o seu braço enquanto o seu braço alcançar. Esforça-te, que eu te ajudo. O sucesso, ele exige sacrifício. O fracasso também exige sacrifício. Só que a diferença é que com o sucesso você se esforça primeiro e você colhe o sucesso depois. O fracasso você cruza os braços diante do problema e mais tarde você vai ter que correr atrás do prejuízo igual. Há uma pesquisa pela Forbes publicada em que os homens mais ricos do mundo, um estudo sobre eles, o que eles tinham de características em comum que faziam deles os homens mais prósperos. E o principal era que todos eles continuam com o mesmo vigor, a mesma disposição, o mesmo ânimo de trabalhar, de se esforçar de quando eles começaram no início de suas carreiras. Levantar cedo, planejar, se esforçar, trabalhar, cuidar, zelar. Eles continuam com o mesmo ânimo e com a mesma disposição. E tem milionários, bilionários que já chegaram aos 80 anos de idade e continuam ainda se esforçando. Não porque eles estão atrás do dinheiro,
Porque o dinheiro é somente o resultado daquilo que eles fazem. Eles têm paixão em conquistar. Eles têm paixão em viver o sonho. Eles têm paixão pela conquista. E não é aquela ambição somente pelo dinheiro. Porque nesse estudo também diz que a maneira com que eles vivem é uma maneira simples. É uma maneira de quem continua sonhando, que não olha o seu entorno, mas olha a sua visão lá na frente. E na mesma pesquisa diz que se hoje toda essa riqueza fosse distribuída por igual para todos os habitantes da terra, em poucos anos, pastora, essa riqueza voltaria para eles. Em poucos anos. Porque muita gente, quando recebe algo, não sabe o que fazer. Porque a riqueza ela não está nas coisas, ela está nas pessoas, ela está na mente. A riqueza, ela está na tua atitude, no teu compromisso com Deus, no teu compromisso com o próximo, a maneira com que os seus princípios regem as tuas atitudes. E também há um estudo daquelas pessoas que ganharam na cena e que disseram assim, olha, agora eu não vou mais trabalhar. A grande parte delas ficou num estado pior do que estava antes de receber a fortuna. Tudo na vida é com muito esforço, é com muito trabalho. E também é com muito esforço e falta de preguiça que a gente adquire o relacionamento com Deus. Porque Pedro podia ter ficado naquele barco, porque podia ter desperdiçado a experiência espiritual que ele teve. Quantos de vocês aqui, quantos de nós, muitas vezes cruzamos os braços quando Jesus está nos chamando? Quantos de nós aqui pagamos um preço para ter um relacionamento com Deus? Você precisa de algo? Faça algo por Deus que você nunca fez. E Ele te dará algo que Ele nunca te deu. Você só ora quando você vem aqui? Você jejua? Você faz um sacrifício por Deus? Para ter a presença dEle? A cura dEle? Para ter a ousadia que o Espírito Santo quer te dar? Para ter a determinação? Vida com Deus requer esforço. E a preguiça muitas vezes faz com que a sua vida com Deus esteja de braços cruzados. Pedro não se conformou de ver Jesus lá. Ele falou, manda-me que eu vou ao teu encontro. Ele desce. E ele foi. Jesus falou, vem. E ele foi. E estava chovendo. Talvez Jesus já disse para você, faça isso. E no meio da tempestade você não faz. Não, vou esperar essa tempestade, esse problema passar. E depois que passar esse problema eu vou agir. Vamos ver o que o médico dá o diagnóstico da doença, depois disso eu vou orar. A preguiça espiritual é algo que ela vai esfriando o teu relacionamento com Deus de uma forma. Quanto mais você tem a presença de Deus, mais você tem que se esforçar para mantê-la. Quanto mais você recebe do Espírito Santo, mais você tem que se entregar a Ele. Quanto mais você precisa dEle, mais você tem que caminhar sobre as águas e ir ao seu encontro. Muitas vezes o problema faz com que a gente tire os olhos de Cristo, da promessa que Ele tem, da cura, da bênção, da vitória, porque cruzar os braços muitas vezes para nós é mais fácil. Eu tenho aprendido algo com Deus. E nós estamos, eu e a Mozara, nós estamos numa campanha. Saindo daqui nós vamos ao monte, nós temos feito isso, acho que faz uns 40 dias. Vamos fazer por mais 2 meses todos os dias. 2, 3 meses todos os dias.
E quando nós não vamos ao monte, nós sentimos falta de algo. E nós tivemos um problema há uns dias atrás. Eu fiquei doente e não pude ir. E como a gente já sente a falta que nos faz de muitas vezes estar impedido de estabelecer um compromisso com Deus. Se você está, o Espírito Santo deve estar tocando no seu coração. Estabeleça um compromisso com Ele. Um compromisso de sacrifício, um compromisso de esforço, um compromisso de dedicação, um compromisso que você nunca fez. Chame Ele para a prova do teu problema. Chame Ele para a tua situação. Faça a prova da palavra. Ajuda-te que eu te ajudo. Bate na porta que eu vou abrir. Que a preguiça não determine se você vai andar ou não sobre as águas. Que a preguiça, a partir de hoje, espiritual ou natural, que muitas vezes a gente não se percebe que nós temos preguiça. Faça uma avaliação no teu coração. Como é que está a tua disposição com Deus? Faça uma avaliação no teu coração, como é que está a tua dedicação com Deus? E se você não tiver preguiça, eu tenho certeza que diante dessa tempestade que está na sua vida, você vai andar sobre as águas. Amém? A preguiça, olhar para as circunstâncias. É a segunda situação. A primeira situação é preguiça, a segunda é olhar para as circunstâncias. Pedro estava diante daquela tempestade. Naturalmente, a tempestade era algo que, para quem estava dentro do barco, naquela situação, e ele, um pescador experiente, um pescador que conhecia o mar, sabia que ali ele poderia morrer. Agora você imagine sair do barco e andar sobre as águas. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias. E você não vê que Jesus está na frente te chamando. Não há arco-íris se não tiver chuva. Não há conquista se não há tempestade. E Pedro, por determinado tempo, ele desceu do barco e ele começou a andar. De repente a palavra diz mais lá na frente que ele começa a afundar. E ele começa a afundar quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade. Jesus já esteve na sua frente te chamando e te falando da sua promessa, da sua vitória, da sua cura, da sua conquista. E talvez ele tenha pedido para você descer do barco e você começou a andar sobre as águas e você tirou os olhos dele. E você começou a afundar e você pensou, esse negócio não é para mim não. Essa promessa não é bem assim. Essa situação não é como se... o que a Bíblia diz não é bem para mim. O que a Bíblia diz talvez seja para algumas pessoas, mas não para mim, porque eu fui tentar andar sobre as águas, não consegui. Deixe de olhar para as circunstâncias. Se você está aqui hoje porque você quer olhar para o Espírito Santo. Mas que você também não olhe somente aqui. Que você olhe amanhã é segunda-feira. Amanhã os teus problemas começam a bombar. Colocar a mão para cima e orar, às vezes é fácil quando nós estamos aqui em comunhão, né, pastor? Há um louvor. Há todo o ambiente que o Espírito Santo já está aqui porque ele se agradou do teu coração. Mas amanhã começa um dia de luta para você. Será que vai chegar amanhã, você vai acordar de manhã, já começa aquelas notícias, já começa o carnê para pagar, já começa a procura de um emprego, já começa uma nova situação? Será que você vai continuar olhando só para isso e não vai ver que Jesus já te chamou? Você tem uma promessa, por isso que você está aqui. Sabe qual é a... Jesus não faz a distinção de que cargo você ocupa, se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem um bom sobrenome ou se você não tem. Mas Ele te distingue pelas tuas atitudes. E fé não é um sentimento, é uma decisão.
diante da circunstância que você está passando. Não olhe para a tua circunstância. Porque milagre é tudo aquilo que naturalmente não é concebível. Isso que é milagre. Ah, eu preciso de um milagre. Todo mundo aqui coloca a mão para cima, mas quando vê a tempestade, não, mas não é bem assim. Só há milagre porque há tempestade. Não olhe para a circunstância que está a sua vida hoje. Olhe para a promessa que Deus já te deu no teu coração. Olha para aquilo que Ele já liberou para você. Pedro não olhou para as circunstâncias, não. Pedro olhou para Jesus. E por um instante, a palavra nos ensina que quando Pedro começou a afundar, é porque ele estava olhando para a tempestade. E Jesus fala: homem de pouca fé, olha para mim que eu estou aqui. Não olha para o teu problema, não. Não olhe para o que você está passando hoje. Porque o que você está passando hoje, você pode cegar. E muitas vezes Deus está ali te provando. Muitas vezes Deus está ali porque Ele quer algo de você. Sabe por que Deus às vezes não muda as circunstâncias? Porque Ele quer que você mude primeiro. Deus não muda a circunstância porque Ele quer que você mude. Ele quer ver a tua atitude. Quer ver a tua disposição. A tua entrega. Quer que Deus mude a circunstância? Primeiro muda você. Primeiro a tua atitude deve mudar. Olhar para as circunstâncias faz com que você não ande sobre as águas. Amém? E o último item. Escutar a opinião dos outros. Isso é um perigo, gente. A Bíblia não conta que Pedro foi lá e Jesus chamou, ele virou para trás e disse assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Porque talvez se ele tivesse feito isso, ainda aqueles que estavam junto com Pedro, que conheciam Jesus, que amavam Pedro, podiam ter dito: não vai não, espera um pouquinho. E às vezes a opinião é daquelas pessoas que mais nós amamos e que mais nos amam. Às vezes, uma opinião, uma palavra dita na hora errada, no momento errado, que não sabe o que você e o Espírito Santo está vivendo, pode ser o suficiente para que você não caminhe sobre as águas. Que opinião que você está ouvindo? O que você está lendo? O que está alimentando a tua fé? O que está alimentando a tua alma? O que está alimentando os teus olhos? Existem 3 situações diferentes. A primeira, o que você pensa a seu respeito. Segundo, o que as pessoas pensam a seu respeito. E terceiro, o que Deus pensa a teu respeito. Muitas vezes a gente passa a ser uma pessoa desanimada, uma pessoa frustrada, porque o entorno da nossa vida nos carimbou dessa forma. Talvez Pedro estava ali e numa tempestade, se dissessem para ele: não vá, não faça uma besteira dessa. Aquele sentimento de medo ia tomando conta dele, e a partir dali todas as atitudes dele ia trazer à memória aquela situação. Como que está seu coração? Ferido porque alguém lhe disse algo? Por uma derrota que você teve na sua vida? Todos aqueles homens que eu disse daquela lista, todos eles, para chegarem onde estão, 90% é de derrota e 10% é de vitória. Será que você não se abalou por conta de uma derrota? Uma batalha e você desistiu da tua guerra? O que você está ouvindo? O que você está escutando? Porque a imagem que você tem de você mesmo, tomara a Deus que seja a imagem que Deus tem sobre você. Lá em Isaías, Deus fala
que eu penso a teu respeito é muito maior do que você pensa. Porque os meus caminhos são maiores que os teus caminhos. Mas ele faz uma distinção entre pensamento e atitude, porque pensamento é aquilo que você concebe para você, e caminho é aquilo que você vai fazer. Talvez você esteja aqui elevando o teu coração ao Senhor, tua mente, os teus pensamentos estão em sincronia com os pensamentos de Deus, mas o teu caminho nem sempre é o mesmo. Você tem que caminhar e pensar aquilo que Deus pensa a teu respeito. Ele te fez com a sua imagem e semelhança. Será que essa não é a promessa mais forte que você tem na sua vida? Quero que você repita assim comigo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Que você tem permitido que entre no seu ouvido e faça você pensar menos o que Deus pensa a seu respeito? Você não pode controlar o que as pessoas fazem para você, mas você pode controlar aquilo que você faz com o que as pessoas fizeram para você. Agir como Cristo talvez seja fácil. Deus te abençoe, eu penso bem a teu respeito, eu te faço uma caridade. Agora, reagir como Cristo, aí é outra situação. Uma palavra que diz que Deus não age, Ele reage. Como é que tem sido a tua reação quando alguém te xinga? Quando alguém te trai? Será que isso não faz com que você deixe de andar sobre as águas pelo teu trauma? Ou pelo amargo, ou pela falta de perdão? E você para de escutar o que Deus pensa a teu respeito. O que Deus pensa a teu respeito é muito além do que você pensa. O que Deus preparou para você é muito além do que você imagina. E não é o teu erro ou o teu pecado que vai impedir de você alcançar. Porque também existe perdão. Mas todo perdão ele deve vir com uma atitude sua. Quem que errou mais? Pedro ou Judas? Qual foi o pecado maior? Pedro negou, Judas traiu. Judas traiu uma vez, Pedro negou 3. Sabe qual é a diferença dos dois? Ambos se arrependeram. Só que um, com seu arrependimento, não aguentou o tranco. Resolveu dar cabo da sua própria vida. O outro deve ter chorado lágrimas de sangue. Mesmo sendo um pecador e tendo negado a Cristo. Foi sobre ele que Jesus disse: sobre ti constituirei a minha igreja. Não importa o que você fez. Importa a tua atitude de realmente buscar o perdão. E Deus passa com uma borracha aquilo que você tem. Porque às vezes o pecado, a mentira, gera uma autoimagem tua de incapacidade. Sabe quando você está no banco da igreja e você sabe, mas eu fiz isso, Deus, essa palavra não serve para mim, porque eu... Não importa. Não importa o que você fez. Importa a tua atitude diante do Espírito Santo. De sinceridade, de entrega, de pedir perdão. E assim como fez com Pedro, Ele fará com você. Constituirá sobre você uma grande promessa, um grande projeto. Você será honrado. Escute. Quem é a voz que você está ouvindo? O Espírito Santo está aqui. Ó. Será que você tem escutado Ele? Será que você tem permitido que Ele entre nos pequenos detalhes da sua vida? E tem influenciado você a seguir no caminho, porque os caminhos dele são muito maiores que os teus caminhos. Amanhã é segunda-feira.
Faça com que os pensamentos dele sejam os teus pensamentos, mas que os caminhos dele sejam os teus caminhos. Esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus. Fofoca, mentira, inveja, faz com que você escute outra voz, não a voz dele. Esteja atento para a voz do Espírito Santo de Deus. A única voz que Pedro escutou foi aquela voz dizendo: venha, venha. Jesus já disse para você ir. Essa é a voz suficiente para você caminhar sobre as águas. Essa é a voz que te falta. É a voz que você precisa. Amém? Quero que você repita comigo. A partir de hoje, a voz que eu vou ouvir é a voz do Espírito Santo de Deus. É a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Agora eu quero falar sobre 3 situações que fazem você andar sobre as águas. 3 situações que não fazem a preguiça, olhar para as circunstâncias e seguir a opinião dos outros. Agora, 3 situações que fazem você andar sobre as águas. Atitude e fé. Porque a fé sem atitude ela não vale de nada. A fé sem atitude ela passa a ser um sentimento, um estado seu momentâneo. Agora, a fé como atitude, ela determina para onde você vai. Pedro desceu. E o desceu, quando ele... Existe essa palavra, desceu e foi. Foi ali que o milagre começou. Porque Jesus já estava ali. Jesus já tinha chamado ele. Agora, se ele não desce do barco, não acontece nada. Nem está escrito isso aqui. Jesus já disse para você descer. Tenha fé. O justo anda pela fé. Quer ser justo diante de Deus? Cumpra esse princípio. Ande pela fé. Não tem como você ser justo diante de Deus se você não andar pela fé. A palavra é clara. Quer que Deus faça justiça na tua vida? Porque Ele é a justiça? Ande pela fé. Ande pela fé. A fé em Deus. A fé em você. Como é que está a tua autoestima aí? Você está machucado? Alguém te feriu? Você perdeu a fé em você? Quero que você repita assim comigo. Tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu tinha falado com a imagem que você tem a seu respeito. Você é criatura de Deus. O inferno, teu problema, tua circunstância, não pode com você. A única coisa que te faz parar é a tua mente. Eu disse há pouco antes que a riqueza estava na mente. Eu podia aqui falar de homens, histórias verdadeiras, maravilhosas, de grandes líderes que não se abatiam por conta das circunstâncias e acreditavam que Deus era com eles, e em nome dessa crença tinha uma autoestima sarada. Acredita em você. Você é criatura de Deus. Acredita em você. Você é criatura de Deus. Acredita em você. Deus te fez para vencer. Deus não te fez para você ficar ajoelhado diante do problema. Ele te fez para você ficar ajoelhado diante do Espírito Santo. Fé e atitude, meu irmão. Fé e atitude. Você pode.
Jesus já falou para você vir. Não escute a voz de quem não te acrescenta nada, quem não sabe do teu propósito, quem não sabe do teu projeto, quem não sabe do teu sonho. A diferença daqueles homens que conquistam e aqueles que não conquistam está somente aqui, ó. Eu estava vendo um vídeo esses dias, aliás, uma palestra sobre os atletas paralímpicos. E eu me senti tão pequeno diante daquelas pessoas que não têm 2 braços e não têm pernas. Sem braços e sem pernas. Indo ao limite da sua superação, porque eles acreditam. Estou sem um braço, estou sem uma perna, mas eu posso. E você que está aqui? Que é perfeito? O que você tem feito com a tua persistência em lutar pelaquilo que Deus gerou no teu coração? Sem luta não há vitória, gente. Sem luta não há vitória, sem fé, sem atitude. Davi, quando chegou na frente daquele gigante, ele não pensou 2 vezes. Enquanto os irmãos dele diziam: vai embora, seu arrogante. Você vai lutar contra um gigante desse que conhece todas as estratégias, é enorme. Você vai lutar contra ele, volta para casa. Mas ele estava lá. Ele escutou uma voz daquele gigante insultando o Deus vivo dele. Ele não pensou 2 vezes. Eu vou ao encontro dele. Qual a voz que está dizendo para você, dizendo que você não pode? Porque é a mesma voz que Davi escutou. Quando alguém diz que você não vai, que você não pode, que você não é, que você é isso, que você é aquilo, ele está insultando o teu Deus que te fez você para vencer. E Davi não pensou 2 vezes. O Deus que me tirou do leão, me tirou do urso, vai me dar vitória em cima dele. Porque ele blasfemou contra o meu Deus. Pegou a pedra e foi. E a Bíblia não diz que Deus disse assim: pegas uma pedra e vai. Muitas vezes a gente espiritualiza demais. E é atitude de menos. Deus reage de acordo com a tua fé e de acordo com a tua atitude. Fé e atitude fazem com que você ande sobre as águas. Segunda situação que faz você andar sobre as águas: promessa. Promessa. Quero contar algo para vocês. Eu estava no final do ano passado, eu era presidente da Junta Comercial do Estado, de Santa Catarina. E o governador do estado me chamou para uma reunião lá no Palácio da Agronômica, que estaria lá um príncipe árabe. E eu nunca tinha conhecido um príncipe. Esse príncipe árabe é um dos homens mais ricos do mundo. E ele estava vindo aqui para Santa Catarina para fazer investimento e queria conversar com o governador e comigo, porque eu que fazia a abertura dos investimentos dele aqui. E fui lá. Chegando lá no café, bastante protocolo, a chegada dele lá no Palácio da Agronômica, uma chegada seguida de protocolo real. E eu fiquei imaginando naquela conversa, distraído, como que era a vida daquele homem. Como que era a vida de um príncipe. E na volta de Florianópolis, Deus falou ao meu coração: o homem coroa segundo a tradição, segundo o nome hereditário, segundo as posses, segundo as aquisições. Eu coroo segundo o coração. E aquilo veio como um choque para mim. Porque eu estava afastado das coisas do Senhor. Eu ia na igreja, mas ia lá, religioso, domingo fazendo o meu papel. E eu participava do grupo de louvor da igreja, já não ia mais no ensaio por conta
do meu trabalho, dos meus compromissos. E Deus foi claro comigo. Quer que eu te coroe? Quero ver o teu coração como é que está. E imediatamente naquele momento eu tomei uma decisão, tomei uma atitude. Eu vou voltar para o louvor, eu vou falar da palavra. E por isso que eu estou aqui. Eu tomei uma posição. E teve Santa Ceia no outro dia. Aliás, no domingo. E eu fui lá levar uma oferta no altar e disse assim, pastor: quero que Deus me dê saúde, para que eu possa agradar o coração dele. No domingo. Na segunda-feira, eu fui para Florianópolis de manhã, e na noite, que eu estava voltando, chovia muito, mas chovia demais. E eu falei para o meu motorista: olha, você pode ficar em casa que eu venho levando o carro. Peguei o carro e vim dirigindo. 8 horas da noite, uma chuva muito forte. Quando chegou ali, antes de chegar na volta de Florianópolis para cá, antes de chegar na ponte ali de Tijucas, tem muito declive ali, estava cheio de poça d'água, e uma poça daquela levantou o carro onde eu estava dirigindo. Imediatamente eu fui fazer a curva e comecei a rodar. E bati na mureta. Foi tudo tão rápido, ao mesmo tempo tão devagar, que eu não sei como eu estava falando assim: Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, eu estou virando, Deus, mas eu estou aqui, não é assim que a coisa vai acabar. Não é assim que eu vou morrer. E quando eu bati naquele muro, aconteceu o pior, porque eu voltei para o meio da pista em contramão. Chovia, o carro era preto e o farol estava apagado. E eu tinha passado alguns caminhões e sabia o que vinha ao meu encontro. De repente veio a primeira carreta. E eu de frente. Aquela luz se aproximando perto de mim. Eu dei um berro, botei a mão na frente e disse: Deus, eu estou aqui. E aquele caminhão bateu na ponta do carro. E fez o carro girar novamente. Só que veio outro caminhão atrás. E esse caminhão passou em cima do carro. Só preservou aonde eu estava. O carro virou uma sardinha. E foi um milagre, o motorista do caminhão desceu chorando. Chorando, mas eu te matei, você está aqui. E eu desci do carro meio tonto. Mas sabe por que isso? Porque Deus tem promessa na minha vida. E quando Deus tem promessa, Ele traz o quê? Provisão. Ele não diz que você vai conquistar isso, que você vai ser aquilo e te larga no meio do caminho, não. Ele faz tudo para que você cumpra a promessa. Ele prepara todas as coisas, Ele te tira da morte. Quem dirá? E a morte é a única certeza que temos. E Ele fala assim: não, você não vai embora. Eu te dei uma promessa. Eu vou te dar provisão para você cumprir essa promessa. Quando Abraão chegou com Isaac, seu filho, Isaac disse assim: que deu sacrifício, pai. Ele era a promessa. E Abraão disse assim: não sei, Deus proverá. Deus proverá na tua vida. Deus proverá para que você cumpra a tua promessa. Deus proverá para que qualquer circunstância, qualquer tempestade não seja impeditivo para Ele te dar o que você tem. Repita assim comigo: Deus proverá. Deus proverá. Eu tenho uma promessa. E Deus proverá. Não pense que a tua promessa é bobagem. Quando Davi foi ungido rei, eu gosto tanto da história de Davi, porque ele era o menos provável, ele era o mais improvável, era o mais fraco, era o mais esquecido. Quantos de nós somos assim? Eu escolhi a política como meu ministério. Eu pensei que eu nunca ia chegar, eu nunca apresentei um trabalho na sala de aula
Porque eu tinha medo, vergonha, timidez. Odiava crente. Gostava da igreja evangélica. Achava um berreiro, uma coisa esquisita. Trabalhava à noite, eu cuidava de uma balada. E para mim era totalmente oposto. Mas Deus tem promessa. E Ele retorce o mundo. Faz você dar 360, 720. E muitas vezes está do seu lado. Muitas vezes está do seu lado. Deus tem promessa na tua vida. Deus não vai deixar de cumprir. Ainda que você não reconheça, Ele muitas vezes vai deixar você passar por isso. Porque em vez de mudar as circunstâncias, como eu disse, Ele quer que mude e você mude. Promessa é entendimento. Não é algo sobrenatural, não. É algo natural. É sobrenatural quando Ele fala com você. Quando você entra na sua mente, pronto, está guardado, é isso aqui que é meu. Acabou. Age segundo isso. Toma a tua atitude segundo a promessa. Não se abala. Não deixe que os outros vão dizer para você se você pode, se você não pode. Quem te disse é Deus. Ele fez todas as coisas. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ele te mantém vivo. Ele te mantém vivo. Quando Davi estava ali, ele foi ungido rei. Ele não tomou essa atitude. Ah, pronto, agora foi ungido rei. Pai, eu não vou mais cuidar das suas ovelhas, pai. Pai, eu não vou ficar no anonimato lá. Eu não vou ficar na solidão lá. Eu não vou ficar lá em que ninguém me vê quem eu sou. Davi voltou a ser obediente. Porque no anonimato, na solidão, ele estava lá louvando a Deus. Na adoração a Deus, seu coração estava sendo forjado e sendo preparado. Talvez você esteja onde ninguém te vê, ninguém te olha, e você esteja pensando que aquilo que te prometeram não é verdade. Porque como é que pode você sair daqui e vir para cá? Mas é nesse momento que o Espírito Santo está soprando no teu ouvido. E você tem que fazer como Davi, na solidão, louvar o seu nome. Bendizer a sua presença. Trazer na sua mente aquilo que te dá esperança. Fortalecer a tua fé com a promessa. Porque o que Deus disse para você vai se cumprir. E a última situação que te faz andar sobre as águas é unção. 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 Sabe o que fez Jesus pegar 12 pessoas, todas elas com os seus defeitos, as suas falhas, as suas limitações, os seus temperamentos, seus caráteres deformados, e transformar com que eles fossem o condutor de uma história de apenas 3 anos, se tornasse conhecida por bilhões de pessoas, sem internet, sem Facebook, sem televisão? Unção. Unção te capacita. O Consolador te consola. Jesus disse assim: eu vou, mas em meu nome vocês farão coisas maiores. Isso é Espírito Santo, é unção. A unção te capacita para todas as coisas, meu irmão. E o Espírito Santo está com uma unção sobre a tua cabeça hoje. Poucas vezes eu vi isso, pastora. Presença tão forte do Espírito Santo. Ele está alegre com você. Ele quer te derramar essa unção sobre a tua vida. Para que quando você chegue sobre as águas, Jesus na sua frente, Ele já disse para você vir, Ele já derramou unção sobre a tua vida. E você vai passar pelo teu problema. Porque aonde você pisa, a planta dos teus pés,
ali você traz a unção e a presença do Espírito Santo de Deus. O que você apontar e declarar, você é profeta. Você é profeta. O que você orar, em nome dele, ele disse, farão coisas maiores. É a unção. Você está aqui hoje porque você tem unção. Você precisa ter entendimento do que é isso. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu quero que você fique de pé. Quero que você feche os teus olhos e comece a glorificar a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. A presença dele não é um sentimento seu. A presença dele é viva hoje aqui. A presença do Espírito Santo de Deus. Ele só está aqui porque ele vai te abençoar hoje. Ele só está aqui porque você está aqui. Ele só está aqui porque hoje é dia de andar sobre as águas. Ele só está aqui porque ele sabe que você precisa de capacidade. E ele é o capacitador. Ele sabe que você precisa da sua presença. Queria que você deixasse o Espírito Santo fluir na sua vida. Queria que você deixasse a igreja em meia luz como estava antes. Deixa que o Espírito Santo comece agora a entrar sobre o seu coração. O Espírito Santo está aqui. Ele precisa de liberdade dentro de você. Você tem que dar essa liberdade a Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes. Cante, meu, cante para o Espírito Santo. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Desejo que o Espírito Santo venha para vocês. Vem como Pentecoste. Enche-me de novo. Coloque as suas mãos para cima e adore esse Espírito que está aqui. Espírito, Espírito, que desce como fogo, e como Pentecoste, e enche-me de novo. Pega suas mãos, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, esses homens e essas mulheres que estão aqui, eles precisam da capacitação do Teu Espírito. Eles precisam andar sobre as águas, Senhor. Eles precisam do encontro da Sua presença que já os chamou, meu Pai. Mas sem a Sua presença, Pai, eles não conseguem. Por isso, Espírito Santo, desce diante deles, meu Pai. No coração deles, meu Senhor. Capacita cada um, meu Pai. A cura para a doença. A provisão para a tua falta de dinheiro. A tua angústia. A vitória no meio da tua frustração. Porque Ele não importa com o seu passado, mas Ele importa com o que você vai fazer para conquistar o que Ele já te deu. Espírito, Espírito, eles estão aqui hoje, Senhor, porque eles precisam do Teu toque, Senhor.
eles anseiam por ti, Senhor. Senhor, eles irão sobre as águas somente contigo, Senhor. Enche-me de novo, Meu Pai, com a sua presença, Senhor. Espírito Santo, enche eles como fogo, meu Pai. como fogo, Eles caminham sobre essa água, Pai. Sobre essa tempestade, Senhor. vem como vem. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Enche-me de novo, Quero que você repita assim comigo. Eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Eu posso andar sobre as águas, porque o Espírito Santo já está comigo. E é com essa unção que eu vou vencer, que eu vou conquistar e que eu vou ser mais que vencedor. Quero que você aplaude o Espírito Santo de Deus. Quero chamar o pastor Alete aqui. Quando eu conheci a pastora Arlete, eu disse para ela, sentado ali, que chegando perto dela, eu já senti o amor de Deus. O dom do amor é o dom supremo. É o dom mais difícil. Sabe por que Jesus era castigado? Ele era maltratado, ele era insultado. Sabe por que ele continuava de pé e reagindo como Deus planejou? Porque ele era amor em pessoa. Pastora Arlete tem o dom do amor. Ela ama todas essas vidas que estão aqui, incondicionalmente. Não com sentimento, mas com decisão. A fé, a esperança, o amor ainda é maior. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Porque no amor tudo se sustenta, tudo se persevera, tudo se conquista. Quero que você estenda as suas mãos diante aqui. Nós vamos orar pela pastora. Porque o amor dela, ela disse aqui para Deus, eis-me aqui, eu aceito. E quando ela disse eu aceito, ela disse eu vou amar, porque eu vou decidir amar. Não importa o que aconteça, não importa se eu estiver cansada, se eu estiver sofrendo, se eu não estiver bem, eu vou amar. E é assim o que ela tem feito, incondicionalmente. Ela é a pastora de vocês. Amem a pastora de vocês, não somente com suas orações, mas amem com as suas atitudes. Orem por ela, façam algo por ela. Porque esse amor, esse dom supremo é o dom mais pesado para se carregar. Ela precisa muitas vezes do amor de vocês, da decisão de vocês. Eu vejo ela passar aqui tardes e tardes, amando as pessoas, cuidando das pessoas, só porque ela disse, Senhor, eis-me aqui. E é esse amor que tem feito a diferença na vida de vocês. Porque ela disse, eis-me aqui. Nós vamos orar pela pastora. Quero que você coloque suas mãos. Pai amado, que esse dom supremo, meu Pai, essa intimidade que o Senhor tem com a pastora Arlete, que essa intimidade, esse cuidado, esse zelo, esse carinho, Pai, esse amor que transborda, Pai, para trazer outras vidas para Ti, para cuidar dessas vidas, meu Pai. Que esse amor, Senhor, multiplique, Pai, multiplique, multiplique. Dá força, sabedoria, persistência, meu Pai. Abençoa a vida dela.
a vida do pastor Edésio, a vida desse ministério, a vida da sua família, Senhor. Que ela continue a cumprir o chamado de dizer: eis-me aqui todos os dias, com decisão, com amor, com entrega. Pai, nós abençoamos ela, Senhor. Que o teu amor, meu Pai, cada vez mais, Pai, floresça, Pai, dos seus olhos, da sua boca e dos seus ouvidos e das suas mãos, para que mais pessoas conheçam esse amor e o teu toque, Senhor, através da vida dela. Pai, abençoa ela, Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo pela vida da pastora Alete. Amém?